Boa noite, a paz do Senhor para todos. Shalom Adonai, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos estar dando continuidade do nosso estudo de Eclesiastes, que hoje termina o nosso estudo, né? Já desde já agradecemos a Deus por chegarmos até aqui, né? E estar fechando a leitura deste livro de hoje. Amém, amados? Então, o capítulo 12 diz assim: a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Louvado seja Deus, depois da chuva, e diz assim: no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e o levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, e como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto por um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeira de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade, e quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dados pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar, enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal, né? Deus vai trazer à tona tudo que nós fazemos. Nada vai ficar patente aos olhos do Senhor. Amém? O estudo aqui quer dizer assim, essa parte que fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aqui a palavra nos ensina que é somente com a ajuda do Espírito Santo que conseguimos lembrar-nos de Deus. À medida que somos revestidos do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Mas aqui diz: o pó volte à terra e o espírito volte a Deus. Aqui a Bíblia nos ensina que este versículo faz uma distinção entre o aspecto da pessoa humana que fica na terra
no momento da morte, e o que volta para Deus, volta a Deus, né? Aqui é outro estudo também que fala tudo é vaidade. Então, não existe nada que não deixe de ser vaidade, né? Aqui está no estudo de. Vou aqui para vocês verem, só para falar um pouco para vocês o que é vaidade, de vaidade. Aqui explica assim: devemos atentar para além das coisas terrenas, para as celestiais. Devemos atentar para além das coisas terrenas, né, para as celestiais, a fim de obtermos esperança, alegria e paz. Porque se nós não atentarmos para as coisas de Deus, né, que as coisas daqui da terra é vaidade de vaidade. Então temos que atentar para as coisas de Deus, né? E aqui fala mais: todo o empreendimento humano na terra não tem sentido nem propósito quando realizado a parte da vontade de Deus, fora da comunhão com Ele e da sua obra de amor em nossa vida. O livro também salienta que a própria criação está sujeita à vaidade e à corrupção. O autor procura aniquilar as falsas esperanças que o povo deposita no mundo totalmente secular. Seu empenho é que o ser humano perceba as sérias realidades do mal, da injustiça e da morte, e que reconheçam que a vida, a parte de Deus, não tem sentido e nem pode levar à verdadeira felicidade. Então, a solução ao problema está na fé e na confiança em Deus. E isto é que dá sentido à vida, que dá real prazer em viver, porque fora disso tudo é vaidade, de vaidade. Amém, amados? E eu quero aqui também dar continuidade nessa parte que fala: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O que é que a palavra de Deus diz aqui? Salomão começou com uma avaliação negativista. Veja bem, Salomão, ele começou todo o livro dele contando sobre a negatividade de viver na vaidade. Algo irrelevante, mas no fim de toda a sua vida, de toda a sua trajetória, ele conclui com um sábio conselho a indicar onde se pode encontrar o sentido da vida, que é no temor de Deus, no amor a Ele e na obediência aos seus mandamentos. Temos o propósito e a satisfação que não existe em nada mais, que só encontramos a satisfação em Deus. Amém? Então aqui também fala no último versículo desse capítulo 12, que diz aqui: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra. Aqui fala assim, que vai existir uma prestação de contas do ser humano perante Deus por todos os seus atos, porque nada vai ficar patente aos olhos do Senhor. O Senhor julgará a todos nós, crentes e incrédulos, né? Todos nossos atos, seja lá bons ou seja maus. Então Deus vai julgar tanto a um quanto a outro. Amados do Senhor, estamos finalizando o nosso livro de Eclesiastes e eu fiz um grande resumo aqui que vai falar um pouco sobre a trajetória desse livro, que diz assim: tudo crê que o autor do livro de Eclesiastes é Salomão, o filho do rei Davi. Salomão escreveu esse livro no final da vida. Salomão teve riquezas, poder, honrarias, fama e prazeres sensuais em grande abundância, mas no fim o resultado de tudo foi o vazio e a desilusão. Vaidade de vaidade. Ele diz: tudo é vaidade.
Então, aqui, o propósito de Salomão, antes de morrer, foi compartilhar com o próximo, especialmente aos jovens, a fim de que não cometesse os mesmos erros que ele cometera. Revela também, de uma vez por todas, a total futilidade do ser humano considerar bens materiais e conquistas pessoais como os reais valores da vida. Ele alerta os jovens que desfrutem a sua juventude, mas o importante é que se dediquem ao seu Criador e que decidam temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então, Salomão declara que esse é o único caminho que dá sentido à vida. Salomão aborda os fatos principais da sua vida, altamente egocêntrica, envolta em riquezas, prazeres e sucessos materiais. A vida debaixo do sol é a vida segundo o conceito do homem incrédulo, caracterizada pela injustiça, incertezas, mudanças inesperadas no setor das riquezas e justiça falha. Salomão consegue divisar o verdadeiro alvo da vida somente quando olha para além do sol, para Deus. Então, viver somente para a busca do prazer terreno é mediocridade e estotícia. A juventude é demasiadamente breve e fugaz para ser esbanjada insensatamente. Então, o livro de Eclesiastes, querido, termina mandando que os jovens lembrem-se de Deus na sua juventude, para não chegarem à idade avançada com amargos lamentos e triste incumbência de prestar contas a Deus por uma vida desperdiçada. Salomão termina dizendo: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Amém, amados? Então, o livro termina dizendo: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Amém, querido? Então, este é o livro de Eclesiastes que estamos finalizando hoje, e que Deus assim possa tão somente nos ajudar, que nós venhamos a absorver tudo que nós lemos ao decorrer desses dias do estudo que Eclesiastes nos ensina, que tudo é vaidade de vaidade. Então precisamos nos livrar, nos proteger desse mundo secular, do que o mundo traz para as nossas vidas, para que nós possamos ter o conteúdo de Deus, as coisas boas de Deus. Precisamos viver em novidade de vida, que é viver na presença de Deus, né? Temendo a Ele e guardando os mandamentos dEle, que é o que Ele nos ordena. Amém? Assim eu deixo assim essa mensagem e agradeço a todos vocês que junto comigo fizemos o estudo deste livro de Eclesiastes. Deus abençoe a nós todos e uma boa noite. Amém? Deus abençoe.